Olá, olá! A gente finalmente consegue tirar agora este projeto do papel. Você vai ver nas próximas semanas, nos próximos meses, mais documentários contando a história da NFL aqui para o público no Brasil. Esse é um projeto que faz muito tempo que eu gostaria que saísse do papel e agora a gente tem como fazer isso. Eu tenho um novo editor comigo aqui, o Denis, que é fantástico. Vocês vão ver aí as criações dele ao longo desse vídeo e estou muito feliz da gente tocar isso. Quando eu estava para bater 100 mil inscritos aqui no canal, antes de receber essa plaquinha, eu tinha feito uma promessa que quando a gente bater 100 mil, eu ia fazer documentários das temporadas de 1990, 91, 92, 93. E eu não fiz, e não foi por preguiça. Eu não fiz porque eu queria que quando eu fizesse isso, fosse o melhor possível. Afinal de contas, como eu falo no final dos vídeos, fizemos todo o estrago que podíamos. E eu não estava sentindo que eu estava com o potencial de fazer realmente um estrago com esses documentários. Agora, junto do Denis, eu acho que a gente pode. E o primeiro documentário, então, é um anuário da temporada de 1990, o primeiro de muitos. E aí você pode se perguntar, mas por que cargas d'água você fez um documentário, um vídeo sobre a temporada de 1990? O que tem de especial nela? Não tem algo necessariamente de especial nessa temporada, mas vale lembrar, a NFL começa a ser popularizada realmente aqui no Brasil, embora houvesse, claro, profissionais trabalhando com isso, mas ainda era ainda mais nicho, até 2005. Em 2006, a gente tem as transmissões vindo para o Brasil, com o EV e com o Paulo, na ESPN, e também entra o Band Sports, com o Ivan, o Silvio Santos Jr., o Mancha, e aí as coisas começam a crescer bastante, né? Eu entro nesse barco em 2014, na ESPN, mas é de 2006 em diante que a gente considera meio que a era moderna da NFL aqui no Brasil. No final de 2009, a gente já tem alguns times aqui em São Paulo, no Brasil como um todo, jogando com capacete, com shoulder pad, o flag começa a popularizar. Então eu parei para pensar, de 1990 até 2005, a maior parte das pessoas não viveu a NFL. Eu mesmo comecei a viver, e bem naquelas, em 2001, 2002. Então, muita gente não pegou essa época. Seria legal poder contar a história da NFL para muita gente que não viveu. E eu posso mergulhar mais nisso. Afinal de contas, eu não tinha nascido ainda em 1990. Eu nasci em outubro de 91. Então, para mim, vai ser um exercício muito legal também poder mergulhar na história da NFL nos anos 90. E aí, adicionalmente, eu sou uma criança dos anos 90. Eu amo os anos 90. Claro, nem tudo era perfeito, né? Teve guerra aí na Bósnia, na Iugoslávia como um todo. Eu sei que falar Iugoslávia para as pessoas, elas olham e falam, né? O Brasil perdeu a Copa de 98, né? No início dos anos 90 a economia brasileira era uma tragédia, mas tinha muita coisa legal naquela época, né? Então é uma década que eu gosto muito, muito mesmo. Seja em videogames, seja em filmes e tudo mais. Então a gente começa com a temporada de 1990 e a gente vai fazer uma por uma nesse anuário até a gente chegar em 2005. E aí em 2006 a gente tem a fusão da NFL com o Brasil, que desemboca em ter 2 jogos da NFL aqui em São Paulo já, e vamos ver o que nos aguarda em 2026 em diante. Então vamos nessa, falar sobre a temporada de 1990. E o que é a temporada de 1990? A temporada de 1990 é uma temporada que a NFL ela perde um pouco o glamour da dinastia do San Francisco 49ers. É um mini acabou a dinastia de São Francisco. Porque em 1990, os 49ers, até o Kansas City Chiefs do ano passado, 2024, os 49ers de 90 são o time que mais chega perto de ser tricampeão do Super Bowl. Um feito que, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que você assista no futuro, nunca aconteceu. São Francisco fez uma grande temporada regular, eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo, e todo mundo imaginava que chegaria um momento e os 49ers seriam campeões do Super Bowl. Imaginava que, inclusive, esse Super Bowl seria contra o Buffalo Bills, no meio da temporada já dava para sentir isso. Mas aí tinha um Lawrence Taylor, um Bill Belichick no caminho, um New York Giants no caminho, e você também vai ver isso nesse vídeo. Mas é uma temporada interessante porque é realmente o crepúsculo do final dos anos 80. A gente tem o Chicago Bears, por exemplo, que foi campeão pela última vez em 85, tendo um último lampejo amassado nos playoffs. Aquele time potente dos Bears ele começa a morrer de vez em 1990. O coordenador defensivo daquele time dos Bears em 85 ele vai para os Eagles. Em 1990 deu para ver que os últimos suspiros daquele time dos Eagles com Randall Cunningham também seriam, né, só suspiros. A gente tem os Raiders e os Dolphins também mostrando que não teriam poder de fogo suficiente para chegar ao Super Bowl. Em 1990 também a gente tem o Buffalo Bills, sendo um bom time na temporada regular, amassando na final de conferência, também vou te contar isso neste vídeo, e o início da dinastia da AFC.
Os Bills vencem 4 títulos seguidos da Conferência Americana, feito que nunca mais aconteceu e nunca aconteceu na história da NFL, mas eles perdem 4 Super Bowls para times da NFC Leste. Então tem muita coisa interessante para a gente falar sobre a temporada de 1990, tem muito contexto para a gente fazer. Vem comigo nessa e já deixa o seu like. Vou te lembrar de novo no final do vídeo, mas já deixa o seu like que a gente vai junto aí para mais um documentário, para o primeiro de uma série que vai ser para lá de interessante. Mas antes tem o contexto histórico, porque eu não vou falar só de NFL aqui, eu preciso te situar, eu preciso te lembrar que Evidências, que foi cantado agora há pouco em São Paulo, foi uma das músicas mais tocadas em 1990. Vamos relembrar como era a vida naquele ano? O mundo atravessava uma fronteira invisível. Depois do movimentado ano de 1989, a Guerra Fria caminhava para o seu fim. E todo mundo se perguntava o que aconteceria na última década do século. Nos cinemas, Bons Companheiros marcava uma segunda era de filmes de mafiosos, mostrando uma realidade mais crua da máfia americana do que Poderoso Chefão. Julia Roberts e Richard Gere, em Uma Linda Mulher, faziam o romance ganhar novos ares no cinema. Aliás, o filme é bom, assistam. Bem bom, para um sábado assim, nublado. Agora, no Brasil o clima não era de conto de fadas. No primeiro dia de governo, o Plano Collor tentava sua bala de prata contra a inflação com uma das piores ideias já imaginadas: confiscar a poupança, deixando milhões de brasileiros atônitos. Nas rádios, Evidências começava a deixar de ser apenas um sucesso sertanejo para virar parte da nossa identidade nacional. Como vimos, aliás, 24 anos depois, na Neoquímica Arena, no primeiro NFL São Paulo Game. A Copa do Mundo... deixa pra lá, né? A Copa do Mundo foi uma tremenda frustração. Em meio a vários jogos defensivos que vimos naquele ano e uma água batizada e um passe antológico de Maradona para Canidia, o Brasil foi prematuramente eliminado contra o seu eterno rival, a Argentina, e de maneira precoce nas oitavas de final. Também pudera, né? O time de Sebastião Lazzaroni jogava feio demais. Quem venceu aquela Copa, porém, não foram nossos vizinhos. Foi a Alemanha, então ocidental, num desfecho de baile de debutante para a reunificação que seria finalizada meses depois. Foi nesse cenário de mudanças bruscas, incertezas e contrastes que a NFL entrou na década de 90. Se a gente fala do final dos anos 80 e início dos anos 90, a gente tem que falar nesse cara aqui. Não esse aqui que está de branco, porque ele tinha aposentado ao final do título de 88, né? Depois do título de 88. Desse cara do lado dele, Joe Montana, que também está deste lado aqui. Eu sempre fui fascinado pelo Joe Montana, porque o Joe Montana nunca foi o quarterback mais forte da NFL ou mais ágil da NFL, mas ele disparado foi um dos quarterbacks mais decisivos da NFL, um dos mais inteligentes da NFL. Afinal de contas, o apelido dele era Joe Cool. Sabe essas coisas que eu gosto de ver no Joe Burrow, considerando a proporção, pelo amor de Deus? O Joe Montana tinha isso tudo elevado à 10ª potência. Não por acaso, o Joe Montana nunca teve uma interceptação em Super Bowl. O Joe Montana tem 4 anéis de Super Bowl. Muito mérito dele, 81, 84, 88 e 89. São Francisco entra a temporada de 1990 buscando o tricampeonato. E o Joe Montana, naquela temporada regular de 1990, ele conquista o seu segundo MVP seguido. Montana naquele ano teve 3.944 jardas, eu sei que parece pouco, né? Menos de 4.000 jardas, mas na época era considerado um grande ano, 26 touchdowns e 16 interceptações, um número um pouco mais elevado de interceptações. 89 foi até um ano melhor do que 88 e melhor do que 1990. Mas tem toda a mística do Joe Montana ser o grande líder da NFL e ele era a cara da NFL. Claro, tinha bons quarterbacks, havia bons quarterbacks na NFL naquela época. Havia o John Elway nos Broncos, havia o Dan Marino nos Dolphins, começava a surgir o Jim Kelly no Buffalo Bills, mas o Joe Montana era a cara da liga, tanto quanto o Patrick Mahomes é hoje, ou o Tom Brady era há alguns anos. Aliás, o grande ídolo de Tom Brady era Joe Montana. Então, era meio que a menina dos olhos da NFL, a cara da liga, o pôster da liga. E 1990 caminhava para ser justamente o ano de coroação máxima do Joe Montana. Dentro de campo, os 49ers eram a tradução perfeita da excelência da década anterior, os anos 80. Joe Montana, no auge da carreira, comandava um ataque que parecia imbatível. Passes milimétricos para Jerry Rice, precisão cirúrgica, 10 vitórias seguidas para abrir o ano. O sonho do tricampeonato, que nunca tinha acontecido na era Super Bowl, estava cada vez mais próximo. Mas a temporada escondia uma verdade incômoda.
Assim como o mundo, a NFL estava mudando. As defesas se tornavam mais agressivas, mais rápidas, mais complexas. E no horizonte dos 49ers havia um time em Nova York pronto para transformar a década. Seu líder, Lawrence Taylor, certamente o jogador mais temido da NFL. Certamente, pelo menos para mim, o maior defensor da história. Mais do que um linebacker, ele era um fenômeno físico e mental, capaz de mudar o jogo com um único snap. E para coordenar esse caos ordenado, bom, um coordenador defensivo jovem e meticuloso. Talvez você já tenha ouvido falar o seu nome, Bill Belichick. Obcecado por ajustes, estudioso ao ponto de traçar cada movimento defensivo como se fosse uma batalha de xadrez. Os 49ers ainda não sabiam, mas estavam em rota de colisão ao final da temporada. Agora que a gente falou um pouquinho já dos 49ers e dos Giants, que seriam um grande desafiante a São Francisco na Conferência Nacional naquele ano, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a temporada, decepções, surpresas e tudo mais. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso. Para além do MVP, vale destacar quem foi o jogador ofensivo do ano, que muitas vezes é o vice-MVP ou o prêmio de consolação. Naquele ano surge um ataque, não surge, mas é coroado um ataque que tomaria a NFL de assalto nas temporadas regulares seguintes. Estou falando do ataque do Houston Oilers. E se o termo é esquisito para você, tudo bem, Houston Oilers. Não é o Houston Texans, não. É o Houston Oilers. A franquia é fundada em 1960, na antiga EFL, se junta à Conferência Americana, e joga em Houston, que é um dos maiores mercados consumidores dos Estados Unidos, até o final dos anos 90. O Houston Oilers vira Tennessee Titans. E é a subida e declínio dessa geração do Houston Oilers, comandada pelo quarterback Warren Moon, que explica também a realocação dos Oilers. Mas fica tranquilo que eu vou te contar isso mais pra frente, no documentário provavelmente de 93, 94. Fica tranquilo que a gente vai falar, né, Tom? E aí, o Warren Moon teve um ano simplesmente bizonho em números. 4.689 jardas. O sistema tático daquele time dos Oilers era o chamado run and shoot, basicamente correr com a bola e dar tiro em profundidade. Se a gente fala de prêmios daquela temporada, a gente tem que falar do pilar da defesa do Buffalo Bills, que é um defensor subestimado, inclusive, o Bruce Smith. O Bruce Smith ainda é o líder em sacks na história da NFL, foram 200. E na temporada de 1990 foram 19. Ele ficou perto do que hoje seria o recorde, inclusive, né? Então, é sempre importante lembrar o máximo possível do Bruce Smith, porque aquele time dos Bills, ele tinha muito talento. O Jim Kelly no ataque, o Thurman Thomas, o Andrew Reid, Thurman Thomas running back, o Andrew Reid wide receiver, mas é sempre importante lembrar do Bruce Smith e o terror que ele causou na vida do Dan Marino durante basicamente toda a carreira. Ainda em prêmios, também não podemos deixar de destacar, e se você já assistiu a série sobre os Cowboys na Netflix, você sabe o que eu estou falando, Emmitt Smith. Depois de ter trocado o Herschel Walker, que era o melhor jogador do time, ter pego uma penca de escolhas do draft, 1990 foi o ano que os Cowboys escolhem o Emmitt Smith na primeira rodada. E já na primeira temporada, o Emmitt Smith dá o cartão de visitas. Já tinha o Michael Irvin, já tinha o Troy Aikman, mas é o Emmitt Smith, a terceira peça desse quebra-cabeça. Em 1990, a gente já começa a ver os Cowboys querendo despontar, o que vai acontecer em capítulos futuros dessa série. Aguarde. Mas ainda em 1990 não era a hora dos Cowboys aí, pelo menos, ganharem títulos e tudo mais. Por fim, eu acho que a gente tem que falar um pouco do Philadelphia Eagles, uma decepção naquela temporada, o time é eliminado prematuramente nos playoffs, os Eagles tinham uma defesa muito agressiva, com Reggie White e companhia bela, o Buddy Ryan era o técnico do time, só que o Buddy Ryan, bom, eu vou fazer a referência do filho, o Rex Ryan. Você deve se recordar do Rex Ryan nos Jets, filho do Buddy Ryan. A defesa dos Jets era maravilhosa, mas o ataque era sempre uma bomba. No caso, até tinha talento na posição de quarterback, o Randall Cunningham, que eu vou voltar a falar no documentário de 98. Mas era bem inconsistente o ataque. E aí os Eagles, por mais que tivessem uma boa defesa, não conseguiam seguir em frente. E acabaram sendo até um pouco ofuscados pelos outros 3 times da divisão. Cowboys, Giants e Washington, que na época era Redskins, hoje Commanders, acabam vencendo o Super Bowl em 90, 91 e 92. E os Eagles só venceriam seu primeiro Super Bowl em 2017. Por fim, um destaque interessante nos playoffs. 1990 veio o último jogo da carreira de futebol americano do Bo Jackson. Bo Jackson é o melhor running back que nunca foi. Um grande prospecto, jogando futebol americano e beisebol. Ele é originalmente draftado pelo Tampa Bay Buccaneers, decide não jogar pelos Buccaneers, e um dia eu conto essa história que é bem interessante. Volta aí para o draft no ano seguinte, é draftado pelos Raiders e acaba jogando de maneira concomitante no futebol americano e no beisebol, na NFL e na MLB. E aí ele sofre uma lesão na pós-temporada contra os Bengals durante os playoffs, no jogo aí inicial da pós-temporada, e ele nunca mais joga futebol americano.
acaba sendo a marca negativa da temporada de 1990. As finais de conferência foram entre Los Angeles Raiders, não é Las Vegas Raiders, é Los Angeles Raiders, e Buffalo Bills na Conferência Americana, e San Francisco 49ers e New York Giants na Conferência Nacional. Tudo caminhava para um Super Bowl entre São Francisco e Buffalo, entre Joe Montana e Jim Kelly, entre a velha guarda da NFL e Jim Kelly com a K-Gun Offense, um ataque que não tinha huddle muitas vezes, um ataque explosivo e tudo mais. Só que às vezes a NFL não é tão roteirizada assim. A final da Conferência Nacional foi simplesmente uma guerra. Giants e 49ers se enfrentaram num jogo com menos de 30 pontos. Cada jarda custava caro. Aquele campo não viu muitos pontos e foi naquele campo que Joe Montana caiu. Nocauteado pela defesa mais implacável da temporada. A pancada de Leonard Marshall foi tão forte que aquela foi a última vez que Joe Montana entraria em campo até dezembro de 1992. Seria também o final de sua era no comando do time, abrindo a porta de vez para Steve Young, o reserva prodígio, que naquele jogo começaria sua escrita de não resolver em playoffs como Montana costumava fazer. Algo que ele demoraria 3 anos para apagar do coração do torcedor de São Francisco. Mesmo sem Montana, os 49ers ainda respiravam. Ou quase. Foi quando Roger Craig soltou a bola no fim daquele jogo que o torcedor prefere esquecer. A bola caiu no chão, naquele mesmo campo, que viu Montana deitado com dor e costelas quebradas. Foi aí que chegou a vez do coração do torcedor dos 49ers quebrar. E também do sonho do tricampeonato ruir. A porta se abriu para Nova York. Field goal da vitória. Ninguém imaginaria esse desfecho. Um time comandado por um quarterback reserva, Jeff Hostetler, que poucos meses atrás estava pensando em desistir de jogar. Seria aquele o time que torpedearia o sonho do primeiro tricampeonato da história do Super Bowl. Já na Conferência Americana, a história era outra. O Buffalo Bills, com Jim Kelly e a K-Gun Offense, acelerava o jogo como ninguém. Sem huddle, passes rápidos e uma confiança quase que arrogante. A final da AFC contra os Raiders foi um total e completo massacre. 51-3. Tudo apontava para um Super Bowl de opostos. Quando a gente fala de Super Bowl, o Super Bowl 25, ele acaba sendo marcante pelo final do jogo, que você vai ver daqui a pouquinho o que aconteceu, mas eu acho que por todo o contexto. Os Estados Unidos estavam em sua primeira guerra em muito tempo. Houve uma coalizão no Ocidente para repelir a invasão do Iraque no Kuwait. Isso no início de 1991. A gente já vira a página de 90 para 91, porque os playoffs em 91 e o Super Bowl também. Então a atmosfera do estádio, onde foi realizado o Super Bowl, na Flórida, na parte central da Flórida, que na época era o Tampa Stadium, não havia ainda o Raimundão, o Raymond James Stadium, era de bastante emoção, porque o Super Bowl já era considerado o grande feriado esportivo nacional nos Estados Unidos. Naquele momento a NFL já havia ultrapassado a MLB em popularidade. Então você ter a Whitney Houston cantando o hino nacional americano, que para mim é disparado a melhor exibição, a melhor interpretação do hino americano, e talvez de qualquer hino, porque é uma coisa realmente inacreditável o que aquela mulher cantava. E torcedores chorando, enfim, soldados no Golfo Pérsico assistindo a partida, acaba sendo um momento bastante emocionante. E aí o que a gente não estava esperando, e eu falo a gente de maneira esquisita porque eu não estava vivo na época ainda, mas enfim, era como seria o final dessa partida. E antes da gente falar sobre o jogo, eu vou te dar um spoiler. O Bill Belichick, coordenador defensivo do New York Giants, ele monta um plano de jogo de gênio. Os linebackers dos Giants ficaram perdidos. Assim, meu Deus do céu, o que esse homem está querendo? Ele realmente quer que o Thurman Thomas passe das 100 jardas? Faz sentido isso? Fazia. E na partida eles descobriram o porquê. 27 de janeiro de 1991. As tropas americanas lutavam na Guerra do Golfo, no Oriente Médio. Whitney Houston cantou o hino nacional americano e transformou aquele momento em história. Dentro de campo, Parcells e Belichick tinham um plano. Deixar o ataque dos Bills esperando na sideline. Campanhas longas, corridas constantes, cronômetro correndo. Otis Anderson, um running back que ninguém dava muita bola naquele ano, que parecia em final de carreira, avançava e o relógio derretia. Ao mesmo tempo, na defesa, um plano de jogo que hoje está literalmente no hall da fama do futebol americano profissional. Deixar os Bills correrem com o excelente Thurman Thomas para que não ferissem os Giants pelo ar em jogadas explosivas. A armadilha de Bill Belichick estava dando certo. Mesmo assim, Buffalo ainda teve a última posse.
faltando segundos, Scott Norwood teria 47 jardas para mudar a história. A bola subiu, voou, e como Al Michaels disse de maneira lendária, wide right. Ela foi para a direita. Foi fora. Aquele seria o primeiro capítulo da tragédia esportiva mais dolorosa da NFL moderna. Os Bills voltariam outras 3 vezes ao Super Bowl e perderiam todas as 4 quedas de Buffalo. Os Giants ergueram o troféu. Oris Anderson foi MVP e depois viajou para Disney. Cumpriu sua profecia de jogar o Super Bowl na Flórida, vencer e ser importante. Bill Belichick, ainda longe de se tornar a lenda que é hoje, já tinha mostrado o molde daquilo que faria dele um dos maiores técnicos da história. Seria, depois daquela temporada, contratado como treinador em Cleveland, onde sua mão pesada voltou contra si. Mas essa história fica para outro dia. 1990 não foi o ano mais bonito da NFL, mas talvez tenha sido o mais adulto. O ano em que vencer significou não simplesmente jogar bonito, mas resistir. Como eu disse, a temporada de 1990 é um pouco o fim do glamour dos anos 80. Os Bears, que tiveram uma defesa espetacular, morreram nos playoffs. Tomaram um amasso dos Giants. Os 49ers viram a sua primeira parte da dinastia, ou 4/5 da dinastia, indo pro buraco com a lesão do Joe Montana na final da NFC. Steve Young ainda não seria o Steve Young que foi em 1994. A gente vai falar sobre isso, claro. Os Cowboys ainda não tinham nascido, de verdade, na dinastia dos anos 90, que a gente também vai contar sobre, e ainda não eram o time que foram no passado com o Tom Landry. Jimmy Johnson ainda estava construindo essa equipe. A gente tem também o crepúsculo da defesa dos Giants com Lawrence Taylor, acho que é o último grande momento realmente desse time ganhar o Super Bowl, porque o Bill Belichick vai para o Cleveland Browns, não vira nada em Cleveland, como eu já falei também na animação que você viu agora há pouco, e aí essa separação faz com que os Giants até sejam times competitivos nos anos posteriores, mas nunca da forma que foram em 1990. O Jeff Hostetler acaba encontrando espaço nos Raiders nos anos seguintes, mas também não faz muita coisa na NFL depois de vencer o Super Bowl 25 como reserva do Phil Simms, e é uma das histórias mais lindas da NFL. O que o Nick Foles foi em 2017, um reserva vindo do nada, meio que o Jeff Hostetler foi em 1990. E a gente tem uma mudança de guarda também dos quarterbacks, porque a gente começa a ver despontando Troy Aikman, no Dallas Cowboys, que vai dar o que falar nos próximos vídeos, Jim Kelly no Buffalo Bills, um primeiro dos 4 títulos consecutivos da Conferência Americana, e os Bills eram uma potência e merecem mais respeito pelo que fizeram naquela época. O Steve Young assume as rédeas do San Francisco 49ers em 1991 com o Joe Montana machucado. Então existe uma mudança de guarda. Claro, ainda tem o John Elway em Denver, ainda tem o Dan Marino em Miami, mas é verdade que esses dois acabam não tendo times tão competitivos no início dos anos 90. Então existe uma mudança de forças na virada da década. Às vezes isso não acontece do dia para a noite, mas 1990 eu acho que pode ser considerado assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse documentário, espero que outros mais venham, e aí eu peço para vocês, você quer mais documentários? Assina o Curte Play, seja membro aqui do canal, porque é com isso que a gente consegue financiar as edições, consegue gastar tempo com isso, porque dá muito trabalho a pesquisa e tudo mais. Se você não pode, de alguma maneira, contribuir financeiramente, não tem problema, deixa o seu like, porque esses vídeos eles têm menos alcance do que vídeos comigo comentando os jogos e tudo mais. Natural que isso aconteça. Mas se você deixar o seu like, vai ajudar bastante, tá bom? Um beijo carinhoso para vocês. Fizemos todo o estrago que podíamos. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve a gente volta com mais um Doc NFL aqui no canal. Beijo carinhoso e até a próxima.